Gente, humorista, vocês já sabem, eu tô com pipoquinha nessa luz, nesse cenário, olhando pra vocês desse jeito, olho no olho, é o review da Gentil. E hoje um review, como eu vou dizer, completamente diferente. Ah, mas como assim? Diferente mesmo, diferente é quando não é igual. Se não é igual ao último, se não for a mesma coisa, se não for mais do mesmo, já é diferente. Minimamente, pra isso, pra ser diferente, basta isso. Ah, mas o que você quer dizer? Aí sim, aí já é uma outra pergunta. O que eu quero dizer com um review diferente? Um review de uma história real. Digo mais, não só real. Uma história emocionante, triste e que eu tenho certeza que mexe com todos nós, brasileiros, ou fãs do esporte, ou fãs de corrida, ou fãs de um cara que tem um caráter, uma índole, valores muito nobres. Hoje eu vou falar da série do momento da Netflix, sobre o Senna. Gente, Senna. Tem tanta coisa pra falar sobre Senna que eu não sei nem por onde começar a falar. Primeiro que mal vi. Quando ele morreu eu tinha 6 anos. Mas é uma presença tão forte, com mensagens tão importantes que pautam a nossa vida durante a vida inteira. Tendo visto em atividade ou não. Ou no meu caso só estudado sobre, lido sobre. Ainda mais depois tendo escolhido trabalhar com esporte. Você não pode falar de esporte sem falar de Senna. De Brasil sem falar de Senna. De caráter sem falar de Senna. De coragem sem falar de Senna. De ousadia. De espírito esportivo sem falar de Senna. Então, eu fui, graças a Deus, obrigada a mergulhar nesse universo desde muito cedo e fui me encantando cada vez mais. Agora, com toda essa produção da Netflix sobre o Senna, que aliás não é qualquer produção, é a maior produção da história da Netflix nacional, essa série, não foi diferente. Eu fiquei muito ansiosa antes de lançar, já sabia que estavam nessa produção há anos, com o elenco que foi, e aí consegui assistir em primeira mão para fazer inclusive um trabalho com eles, entrevistar o elenco num podcast. Vamos à série. Não posso nem dizer spoiler, como eu sempre aviso aqui que vai ter spoiler, porque é uma história real. Então, todo mundo já sabe o que aconteceu. Não sou eu que vou contar pra vocês a novidade nenhuma. Mas o que pra mim foi novidade da série? Eu achei que a Netflix foi muito bem sucedida na maneira de trazer pro mundo moderno uma história que, né, convenhamos, ele morreu em 94, você imagina, ele, né, na carreira dele, já tem aí mais de 30 anos de história por baixo. Mas tornou tudo muito atual, com o uso de muita tecnologia. Então o que me chamou muita atenção na série foi como eles retrataram de novo as corridas, toda a cenografia, a caracterização do elenco maravilhosa, desde o Galvão, passando por Xuxa, a voz da atriz que faz a Xuxa. Eu fiquei na dúvida se Xuxa dublou tudo ou se foi a atriz mesmo. Ele não é uma gracinha? Uma coisa perfeita. Se fechar o olho só, você não sabe o que tá falando. Os efeitos da corrida, o barulho do motor, do carro derrapando, do pneu na pista, o cockpit perfeito, as encaradas entre os pilotos. Tá muito incrível e traz muito pro mundo moderno que a gente tá falando e vivendo num mundo de tecnologia, de inteligência artificial, de você ver um vídeo e não saber se é a pessoa que tá falando ou se não é. Tudo isso tornou a série e essa história que não é mais atual, mas muito moderna e muito em cima do que a gente tá vivendo hoje. Falando da caracterização, me chamou muita atenção isso, né? Toda a preparação deles, do elenco, não só postura, gestos. O Gabriel Luchar, por exemplo, falou muito com o Galvão. A atriz que fez a Xuxa falou muito com a Xuxa. O próprio Gabriel Leone conversou muito e mergulhou muito na família do Senna. Teve acesso a gravações, a vídeos, gravações só de áudio, gravações de telefone que o pai dele gravava, o pai do Senna. Quando ele foi morar aquele 1 ano na Inglaterra, o pai dele gravava as ligações de telefone e isso só a família tem. E agora é só a família e o Gabriel Leone. Pra ele pegar o jeito da voz, a entonação, como ele falava, o timbre, a respiração, a cadência. Então, foi um trabalho que você fica muito claro, né? Quando você vê, você fica muito encantada e surpresa com tudo isso, mas fica muito claro o mergulho e o cuidado que o elenco teve dentro desse laboratório que fizeram pra realmente dar vida à produção toda. E aí detalhes e curiosidades que eu pude ter o privilégio de saber nesse trabalho que eu fiz com eles. O Gabriel Leone, por exemplo, que fez o Senna, tem um nariz mais fino que o do Senna, principalmente na pontinha aqui. Então uma coisa que estava incomodando muito ele era como ele ia chegar nesse nariz perto do Senna, que o nariz é muito importante, né? Na feição, na cara de alguém, o nariz é uma proporção grande do rosto. E aí sabe o que ele fez? Todas as cenas ele gravava com 2 algodões dentro do nariz. Ele gravou todas as cenas com 2 patacas de algodão, uma dentro de cada buraco do nariz, pro nariz levantar um pouco. Então ele falou, tinha vezes que dava uma coriza, tinha vezes que caiu um algodão no meio da cena, tinha que cortar, corta, troca o algodão. Uma coisa meio
Só que viveu sabe, mas tô aqui dividindo pra vocês essa curiosidade. Outra coisa também que ele fez, ele tava vindo do trabalho dele como Dom, né? Que era o anti-herói completamente, e foi fazer um grande herói brasileiro e mundial como o Senna. Então primeiro que ele teve que se desligar completamente do que ele tava vivendo e interpretando, e também na caracterização, né? Fisicamente o Dom não tem nada a ver com o Senna. E aí pra ter o cabelo do Senna, eles ficaram muito na dúvida se ia ser o cabelo real do Gabriel ou se ele tem que botar peruca e tal. E aí ele voltou pra cor natural do cabelo dele, que ele tava louro, aí voltou pra cor dele, que é moreno, e foi deixando o cabelo crescer. E ele tem uma mania que eu já dei um toque nele, que não é muito comum, que as pessoas normais não fazem, que é guardar o cabelo. Ele corta e guarda o cabelo. É igual o cabelo num potinho. Vou contar aqui pra vocês. E aí, graças a essa mania que eu já mandei procurar uma terapia boa, já falei, a gente quer ir pela terapeuta, eu falei, amanhã cedo, não pula não, vai amanhã cedo logo. Mas essa mania um pouco esquisita deu a ele a chance de saber antes da produção se ele ia conseguir botar o cabelo dele ou não. Então ele pegou os tufos de cabelo que ele tem e foi botando assim na cabeça do lado, aqui assim na costeleta, aqui assim em cima, pra ver se ia ficar igual. Ele tirou uma foto da produção e falou, gente, eu acho que dá. Então meu cabelo quando cresce fica assim, eu guardo o cabelo, tá? Ficou aquela preocupação, nossa, será que esse é o ator mesmo? Ele guarda o cabelo. Mas tudo bem, passou. Gente boa, menino ótimo, super talentoso, vamos fazer mesmo ele guardar no cabelo. E aí ele convenceu a produção de que dava pra fazer com o cabelo dele, que ele preferia do que botar peruca. Então são detalhes que você vê como o elenco todo se envolveu com a história e queria realmente dar o melhor pra história, porque não é qualquer história. A gente fala de Senna, a gente fala de uma pessoa que foi um meteoro nas nossas vidas, né? Uma passagem, inclusive, pro que a gente gostaria que fosse, não foi nada. Foi muito curta, foi muito rápida. Mas olha quantas lições ele deixa. O Senna falava muito de honestidade. Ele é um cara que, na série fica muito claro isso pra quem não conheceu e não sabia da história. Eu já sabia de várias, mas é sempre bom rever e relembrar. Ele lutava muito pelo que ele acreditava. Por mais que tivesse que enfrentar o sistema, por mais que tivesse que brigar quase que de condições iguais, e muitas vezes não era, porque ele batia de frente com os poderosos da Fórmula 1, sobre regras, sobre integridade física, sobre a saúde dos pilotos, saúde mental dos pilotos. Ele se preocupava muito com a classe dele, com os iguais a ele. I refuse to walk away from the fight. Ele olhava pro lado e aí criou o Instituto Ayrton Senna, que vive até hoje, inclusive, é onde tá o maior legado dele, ajudando quem realmente precisa. E a série deixa isso muito claro, as batalhas dele, pessoais mesmo, porque a maioria das pessoas ou tinha medo de enfrentar aquele sistema, e óbvio que ele tava numa posição privilegiada, né, por ser o Senna, mas ele conquistou aquilo tudo, e aí ou não enfrentavam por medo ou achavam que não ia dar em nada. Ele fazia os dois ao contrário, ele enfrentava por caráter, por coragem, e mesmo que não fosse dar em nada, pelo menos ele tentou. E desde sempre, desde a categoria do kart, ele perdeu uma corrida, um título mundial, por mudança de regra, completamente fora da pista, uma mudança totalmente duvidosa e estranha, que ele ganhou a corrida e depois perdeu a corrida por uma mudança de regra, de pontos, e foi lá e lutou pelo dele, não deu em nada, ele continuou perdendo, não recuperou o título, mas foi lá dizer o que ele queria. E até pro maior rival dele, que foi o Prost, ele acaba virando uma referência, porque o Prost se aposenta antes do Senna. E aí, numa das últimas corridas dele, se não me engano, a última, que teve um acidente fatal, o Prost já era comentarista de uma TV, o Senna já no cockpit para começar a corrida, ele tem contato com um repórter que fala, o Prost tá lá na cabine te mandando boa sorte. E aí o Senna responde, muito obrigado, meu amigo, saudade de disputar com você, de competir com você. Porque era uma competição das mais incríveis que o esporte mundial já viu, e óbvio que tem vezes ali, inclusive a série conta isso, que isso respinga pra vida pessoal. Mas assim que acabou aquele período de rivalidade nas pistas, eles retomaram a amizade pessoal, retomaram não, aumentaram e alimentaram essa amizade, que não tinha tanto assim quando eles eram companheiros de equipe, a ponto de, numa TV, numa transmissão mundial, um desejar pro outro boa sorte e ouvir como resposta a saudade de competir com você. Então são muitas camadas de lições e muitas mensagens que a gente pode tomar disso só pela pessoa que foi o Senna, dentro e fora das pistas. Hoje o Brasil todo tava na pista comigo. Ainda sobre a série, tem toda a polêmica que depois que veio à tona, né, a divulgação da série, começou a veicular. Tem a polêmica envolvendo a Adriane Galisteu, que sempre volta à tona isso, Adriane, Xuxa, toda aquela história. Quem é, afinal, a preferida, quem namorou mais, quem namorou menos. E isso é uma discussão à parte, você vai ver a cena... vai ver a série do Senna e vai tirar sua conclusão. O que fica claro pra mim, que tô completamente de fora, ninguém perguntou, mas tô pitacando. Ela perguntou, não, mas tô pitacando, que ninguém perguntou mesmo, eu tô falando. É porque eu li, não sei se é, mas diz que a família do Senna tem uma relação não muito boa ou não tem relação com a Adriane Galisteu. Isso vai dar polêmica, devia ter falado isso.
A Adriana Galisteu ganha uma minutagem ínfima na série, né? E é de fato a viúva do Senna, com quem ele tava quando morreu. E aí os fãs todos, né, vieram publicamente reclamar e cobrar e tudo mais. Então ela acaba aparecendo só no final. E achei também que a Adriana Galisteu foi muito feliz nas colocações todas dela. Eu não tenho as entranhas dessa relação, mas achei legal uma pessoa que tá sendo esquecida publicamente, né, de uma história que é pública e que todo mundo sabe o que aconteceu, se posicionar dessa maneira. Ela falou duas coisas que eu achei bem legais. Uma, a história do Senna é muito maior do que a relação deles. Então assim, não falem sobre isso. Falem sobre a história dele, falem sobre ele, falem sobre o cara que ele foi, comentem outros aspectos da série. Não fiquem me dando holofote onde realmente o holofote não sou eu, né? E é isso, a série é sobre a história de um cara que foi gigante, ela é uma parte da vida dele e se colocou nesse lugar de forma muito nobre, muito legal. A outra coisa que ela falou eu já não lembro mais, então por isso que eu não vou aqui falar, mas foi legal, dá um Google aí que deve ter. Então, queria muito conversar com vocês sobre essa história, indicar a série, obviamente, porque, como eu falei, óbvio que é sobre um cara que foi piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial. Mas é também sobre um cara, antes de mais nada, que era brasileiro, brasileiríssimo, não negava as raízes por onde quer que ele fosse. E a hora que ele foi para muitos lugares ricos, importantes, grandes, sempre honrando a bandeira do país dele, literalmente. Um cara que falava muito dos princípios e valores que eu, particularmente, acho que a gente só encontra no ambiente esportivo, que trabalha com saúde, com disciplina, com honestidade, e ele entendia isso. Ele não era só um piloto de Fórmula 1, ele era um atleta. E tem muita diferença entre ser um praticante de uma modalidade e ser um atleta. E ele entendia a essência e colocava isso em prática, a essência de ser atleta. Então, eu indico e recomendo muito a série Senna da Netflix. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu espero que vocês tenham curtido muito mais esse episódio do nosso review da Gentil, que você sabe que é o review como você nunca viu. E como eu adoro trazer novidade pra vocês, a boa notícia é que esse foi um review, eu falei pra vocês, hein? Não só diferente, mas também em parceria com a minha parceiríssima Hyperbet, gente, da qual eu sou embaixadora com muito prazer e que a partir de agora vai começar a trazer mais reviews pra vocês de séries, filmes, documentários, produtos audiovisuais em geral, maravilhosos, que tenham a ver, claro, com o esporte. Sabe por quê? A Hyperbet, pra quem não sabe, é uma plataforma incrível que deixa a gente super conectado com o melhor do esporte. Seja pra acompanhar, curtir e até viver a intensidade dos nossos times e modalidades favoritas. E, assim como no mundo esportivo, na Hyperbet, pode acreditar, também é tudo no máximo. E o melhor, hein? Diversão com responsabilidade. Porque o cuidado com você também é no máximo, pode ter certeza. Então faz o seguinte, se você curtiu esse review da Gentil, e essa novidade, obviamente, corre lá no site da Hyperbet, tá aqui, ó, pra você. Corre agora no site da Hyperbet, faz o seu cadastro e aproveita. Ah, e importante, só para maiores de 18 anos, hein? Vamos nos divertir, mas sempre com consciência. E claro, depois de tudo isso que eu contei pra você sobre a série de hoje, eu quero saber, esse nosso ídolo brasileiro teve muito episódio hiper na carreira, né? Vocês sabem, vocês acompanharam, vocês se emocionaram. Eu quero saber de você. Qual foi o momento mais hiper que você já viveu com o esporte? Sei lá, um gol do título, uma comemoração, um jogo que você viu com a sua família? Me conta, tô esperando. Até a próxima. Review Senna, canal Hyperbet. Pera aí, deixa eu posicionar de novo. Aqui. 3, 2, 1. Vinheta. Vai cortar.